Nesse vídeo nós vamos comentar sobre o caso do youtuber Felipe Neto. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos e vir fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós vamos entender tudo sobre o caso Felipe Neto. Eu vou falar para vocês um resumo do caso para vocês entenderem a legalidade do inquérito proposto e também sobre as condutas do delegado. Eu vou falar ainda sobre o uso da Lei de Segurança Nacional nesse caso e também se houve aí a ocorrência do crime de genocídio. E também vou falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão. Então fica até o final desse vídeo para você aprender tudo isso e compartilha com alguém que quer entender melhor sobre esse caso. Resumo do caso. O youtuber Felipe Neto recebeu uma intimação da Polícia Civil por ter supostamente cometido o crime aí previsto na Lei de Segurança Nacional. O Felipe Neto teria chamado em uma rede social o presidente da República, Jair Bolsonaro, de genocida, devido à forma que o governo federal tem pautado as suas ações em relação à pandemia do Covid-19. Primeiro nós vamos ver se o inquérito proposto ele foi legal. Pessoal, a gente tem que se atentar aqui para alguns detalhes do caso. O primeiro é que o filho do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi quem denunciou o Felipe Neto. Contudo, a ação penal para o crime de calúnia previsto no Código Penal é do tipo privada, ou seja, só o ofendido pode prestar queixa. Em outras palavras, o correto seria que o próprio presidente Bolsonaro prestasse queixa contra o youtuber pelo crime previsto, no Código Penal de calúnia. O delegado se defendeu afirmando que o fato de chamar o presidente de genocida faz com que ele se enquadre na Lei de Segurança Nacional. Nós falaremos sobre a postura do delegado a seguir. Mas o que parece realmente é que é uma tentativa de fazer uma manobra jurídica. Por quê? Porque para que outra pessoa, sem ser ofendido, pudesse incriminar o Felipe Neto, tentou-se fazer a queixa pela Lei de Segurança Nacional, porque os crimes definidos nessa lei são de ação pública, então entendeu-se, equivocadamente, que poderia fazer a queixa, a denúncia, dessa forma. O delegado que intimou o Felipe Neto e preside o inquérito é o Pablo da Costa Sartori. Ele é titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Há um fato a respeito do delegado Pablo Sartori. Ele já havia aberto um outro inquérito contra o Felipe Neto pelo crime de corrupção de menores. Pois é, gente. Essa denúncia foi, aliás, juridicamente muito absurda, mas não é o assunto desse vídeo. Veja que a postura do delegado da Polícia Civil se repete no mesmo sentido de perseguir o inquirido, no caso Felipe, já que o delegado que preside o inquérito e possui liberdade para analisar se a denúncia possui ou não requisitos para seguir com o inquérito, não o fez. Mas aí, Michelle, o delegado fez. O que pode acontecer com o delegado? Quais são as condutas que o delegado da Polícia Civil ele pode incorrer diante dessa conduta? Pessoal, a função do delegado, ele carrega muita responsabilidade. Cada denúncia aí deve ser analisada com muita cautela e principalmente observando os deveres da função de delegado. Se comprovado, o delegado da Polícia Civil ele pode ter cometido crime de denunciação caluniosa, que é previsto no Código Penal. Na denunciação caluniosa, o agente público ele imputa o fato ilícito falsamente e dá causa à instauração de procedimento investigativo, que é o inquérito policial, ou pode ser um procedimento investigatório criminal, ou um inquérito civil. Existe ainda a possibilidade do delegado incorrer seus atos na Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. No artigo 17 diz que requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa é crime punível com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nesse sentido, o deputado federal Túlio Gadelha protocolou no Ministério Público uma representação contra o delegado. É preciso, de fato, que ocorra uma investigação, porque parece que há aí uma perseguição desse delegado para incriminar, ou ao menos aí perturbar, o Felipe. Agora vamos falar um pouco sobre o uso devido ou indevido da Lei de
segurança nacional. O delegado, eu já falei para vocês, que ele se defendeu afirmando que chamar o presidente de genocida faz com que ele se enquadre na Lei de Segurança Nacional. Bom, gente, primeiro a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a Lei de Segurança Nacional, ela diz que quem deveria abrir o inquérito para apurar seria um delegado da Polícia Federal, segundo o artigo 31 da Lei de Segurança Nacional. E o ministro da Justiça, gente, ele deveria assinar. Então tá tudo errado. O artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que foi usado pelo delegado nesse caso, ele define os crimes de calúnia e difamação. Só que essa lei, gente, ela é de 1983, ou seja, ela é anterior à Constituição Federal, que é de 1988. Isso significa que esse artigo, gente, essa lei em geral, ela deve ser lida conforme a Constituição Federal. Isso porque a Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 4 e 9º, e a liberdade também de imprensa, que é garantida no artigo 220 da Constituição Federal. E vocês podem ver aí comigo na tela que o artigo 5º, ele diz que é livre a manifestação do pensamento e também diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O artigo 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Diz ainda que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A Lei de Segurança Nacional, ela foi feita ainda durante a ditadura militar. Por essa razão, você tem que analisar essa lei com muito cuidado, porque existem normas lá que não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Aliás, para quem não sabe, eu sou especialista em direito público. Então eu vou falar uma coisa para vocês prestarem atenção. Quando surge uma nova Constituição Federal prevendo direitos de liberdade de expressão e também de liberdade de imprensa, aquelas normas que forem contrárias, nós dizemos que a Constituição Federal não as recepcionou. Outra coisa que eu vou chamar atenção aqui, gente, atenção aqui, não será toda calúnia e difamação contra o presidente da República que vai configurar crime contra a segurança nacional. Tem que estar devidamente enquadrado em um dos bens descritos no artigo 1º da Lei de Segurança Nacional. O artigo 1º diz que esta lei prevê crimes que lesam ou expõe a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União. E aí a gente já consegue ver que a conduta do Felipe não lesou e não expôs a perigo de lesão à pessoa do presidente da República. O artigo 2º da lei diz que, quando o fato estiver previsto também como crime no Código Penal ou em leis especiais, levar-se-ão em conta para a aplicação dessa lei o seguinte: a motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados lá no artigo 1º que eu falei para vocês. Então vamos lá. Dizer que alguém cometeu um crime é crime de calúnia, que é previsto no artigo 138 do Código Penal. Esse artigo 2º, ele diz que, se o crime também estiver previsto no Código Penal, como é o crime de calúnia, deve-se analisar então a motivação e os objetivos do Felipe para verificar se enquadra na Lei de Segurança Nacional. E é claro que você vai concluir que não se enquadra, porque não tem lesão à pessoa do presidente da República. Mas, Michele, me fala aí sobre o crime de genocídio. Bom, pessoal, o crime de genocídio, ele é definido na Lei 2.889 de 1956. Pois é, uma lei bem antiga, mas bem propícia naquela época. Vamos dar uma olhada na definição do crime de genocídio. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, também matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo,
efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Pessoal, ao ler a lei, sugere-se que o crime de genocídio ele não poderia ser imputado ao presidente Bolsonaro por ter se manifestado contra a vacina ou por não incentivar o uso da máscara, porque a lei exige que ele tenha necessariamente a intenção de destruir um grupo específico de pessoas. Apesar de determinados grupos afirmarem que essa é a intenção do presidente, são afirmações difíceis de serem provadas. Para cometer esse crime, o presidente ele deveria ter proibido, por exemplo, o uso de máscaras. Apenas o mau exemplo de não usar máscara não é um ato específico para destruir determinado grupo de pessoas. A gente sabe que influencia muitas pessoas, né? Um presidente da república, ele influencia muitas pessoas, tanto que você vê muitas pessoas andando na rua sem máscara. Aliás, pessoal, usem máscara, passem álcool em gel, por favor, não deixem de usar a máscara na rua e não aglomerem. Aliás, muitas pessoas vão poder dizer: Michelle, e a aglomeração que o presidente participa e incentiva constantemente? De fato, a aglomeração de pessoas que o presidente incentiva e diz para elas irem na rua, né? E até mesmo ele participa, você pode entender aí que seria um ato específico para as pessoas se aglomerarem, contraírem o vírus, ficarem doentes e, consequentemente, morrerem. Existe também a questão que o presidente se recusou a comprar vacinas. Seria isso um ato específico contra a população. E aí você pode entender que ele praticou um ato específico, né, que ele poderia ter praticado esse crime. Só que todos esses contextos são muito difíceis, principalmente no cenário político e jurídico, né, do Brasil atualmente. Em um vídeo publicado no Twitter, o Felipe Neto mencionou vários erros graves do presidente que levaram ele a chamá-lo de genocida, como, por exemplo, chamar a pandemia de gripezinha, provocar aglomerações em todos os momentos, sabotar medidas de governadores para enfrentar a pandemia, condenar o uso de máscaras, gastar milhões de reais em cloroquina, meu Deus do céu, que é uma droga ineficaz no combate à doença, se recusar a comprar vacina da Pfizer. Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu Deus. Os debates entre os limites da liberdade de expressão e da censura estão em evidência aí cada vez mais no nosso poder judiciário. E aqui eu vou explicar uma coisa para ninguém falar bobagem, tá? As pessoas têm que lembrar do caso do deputado Daniel Silveira, que defendeu o retorno do ato institucional número 5, o AI-5, do período da ditadura, inclusive utilização de meios como tortura para ter como fim a retirada de membro do Supremo Tribunal Federal. O deputado ele defendeu que estava exercendo o seu direito à liberdade de expressão, mas veja que nessa situação o deputado ele defendeu, na verdade, preceitos proibidos pela Constituição Federal de forma expressa, como a tortura. Tortura é expressamente proibido pela Constituição Federal. Portanto, isso é errado, não é conforme a Constituição Federal, e essa situação é muito diferente do caso do Felipe Neto. No caso do Felipe Neto, não teve incitação à violência e ocorreram diversas atitudes questionáveis na condução do inquérito, uma total irregularidade no uso da Lei de Segurança Nacional. Diante desse caso, pessoal, independente da opinião política que a gente tenha, devemos ter em mente que a ideia da intimação não é apenas para o Felipe, mas para todos nós não emitirmos crítica. A função do presidente ela é uma função pública, que está, claro, sobre olhares da população inteira. Aliás, não só do Brasil, mas mundial também. Percebam que só governantes ditatoriais fazem algo a respeito de críticas por seus cidadãos. Não quer crítica? Não tenha cargo público, principalmente eleito pelo povo. Comenta aqui qual a sua opinião sobre esse caso. Curte esse vídeo para apoiar aqui o canal e também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender melhor sobre esse caso. Me segue também nas outras redes sociais porque lá eu posto outros conteúdos para te informar sobre os seus direitos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!